Pessoal, dando continuidade aqui à nossa resolução de exercícios, então eu vou apresentar hoje para vocês a solução e codificação do item 2 da nossa lista. Então esse item 2 é pedido que se carregue 50 bytes a partir da posição 20H da memória de dados interna, com valores crescentes de 5 a 20 em hexadecimal. Então o que é que está sendo pedido aqui? Eu vou preencher a RAM interna do microcontrolador a partir do endereço 20H com valores crescentes de 5 até 20 em hexa, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que no primeiro endereço, na posição 20H, eu devo colocar o 5, na 21 o 6 e assim sucessivamente, tá? Até eu preencher os 50 bytes a partir desse endereço inicial. Vamos começar então a codificação. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code para que possamos começar a nossa codificação. Então vou criar aqui um novo arquivo e salvá-lo, salvar como, colocar aqui exercício 2. Substituir OK. No caso aqui nós vamos fazer quantas interações, né? De acordo com o que está sendo pedido na questão, nós vamos realizar 50 cópias. Então, são 50 bytes que eu vou escrever na RAM interna a partir do endereço 20H. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um registrador qualquer. Aqui, agora, para a gente não ficar bitolado só em um registrador, eu posso utilizar perfeitamente o R7. Vou inicializar o R7 com o número de bytes. Nesse caso aqui são 50 bytes. Vamos comentar o código, como é de praxe. Inicializa o número de cópias a ser efetuado. Inicializei o contador. Nesse caso, nós estamos escrevendo para a RAM interna, então eu vou ter que fazer uso de um ponteiro, só que agora é um ponteiro de RAM interna. Lembra que para ponteiro de RAM interna, eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar o registrador R0 ou eu posso usar o registrador R1. Como nós já utilizamos o registrador R0 na questão anterior, aqui, para a gente não ficar bitolado a usar um ponteiro só, então vamos utilizar o ponteiro R1. E qual seria o endereço inicial? O endereço inicial vai ser o 20H. Inicializa o R1 com 20H, inicializa o ponteiro de RAM interna. Inicializei o contador, inicializei o ponteiro de RAM interna, vou inicializar agora o dado. O dado sempre vai ser o acumulador. O A vai receber o valor inicial, que nesse caso aqui está sendo pedido, que eu preencha a memória com valores crescentes de 5 a 20. Então o primeiro dado a ser copiado deve ser o 5. Após isso eu vou incrementando o dado para que eu chegue até no 20H. Uma vez que eu cheguei no 20H, então eu deixo o processo cíclico. Eu volto a escrever o 5 novamente. O dado inicial vai ser o dado 0,5. Aqui tanto faz eu botar 0,5 como 0,5H, que é a mesma coisa. Inicializa o dado. Então aqui eu vou efetuar a primeira cópia. Já que eu inicializei o contador, inicializei o ponteiro, inicializei o dado, agora eu vou copiar na memória. Na posição indicada pelo ponteiro, o dado. Então aqui o que é que eu fiz? Escreve o dado na RAM interna. Escrevi o dado na RAM interna, incrementa o ponteiro, e como eu quero copiar valores somente até o 20H, copiar valores crescentes do A, eu incremento o acumulador e comparo se ele chegou no valor 21H. Por que o 21? Porque observe que o dado ele é incrementado aqui antes da instrução de comparação. Então eu comparo o A com o 21H. Se ele for diferente, eu vou desviar para o endereço que eu vou estar chamando aqui de cont, de continua. Então o meu cont vai ser bem aqui. O que é que seria o cont? Se ele for diferente do 21H, eu devo fechar o laço, fazendo com que eu escreva
o dado seguinte na memória. Então, nesse caso, eu preciso decrementar o meu contador, que no caso aqui é o R7, e desviar, fechando aqui o laço. Desvio para loop. Onde é que seria o loop? O loop seria aqui para eu efetuar a próxima cópia. Então, seria exatamente aqui. Então, o loop vai ser exatamente aqui. Caso o dado seja o 20, então eu preciso reiniciar o dado, move a 05 novamente, de forma que ele começa a fazer a escrita agora a partir do 05 novamente. Caso eu já tenha feito as 50 cópias, o meu contador aqui ele vai ser zerado. Nessa situação, ao invés de desviar para loop, eu vou seguir aqui no código. Então, a próxima instrução seria o sjmp $. Na verdade, aqui eu tenho duas possibilidades. Se eu quiser fazer com que eu efetue toda a cópia novamente, se eu quiser ficar num laço finito, realizando essa mesma tarefa de copiar esses valores na memória RAM interna, eu poderia também, opcionalmente, colocar aqui uma label aqui no início do código, e ao invés de chegar aqui e ele ficar infinitamente nesse jump para a própria instrução, eu poderia fazer um jump lá para o início, de formas que o micro fique efetuando esse processo aqui infinitamente. Então, jumpei lá para o início, para finalizar o código. Então, perceba que nessa situação, de acordo com o que está sendo pedido na questão, eu estou copiando valores crescentes de 5 a 20 a partir da posição de memória 20H. Então, a partir do 20H, eu copiei os 50 bytes. Ok? Vamos dar sequência agora realizando a simulação do circuito. Carregar o software, Proteus. Aqui novamente eu vou abrir o experimento 2, que mostra o nosso circuito já com o microcontrolador e as memórias externas. E vamos editar o nosso código-fonte. Aqui novamente eu vou copiar e colar todo o código já gerado no nosso Visual Code. Então você pode simplesmente apagar tudo que já está aqui. Então se realiza um Ctrl+C, copia o código. Voltamos aqui para o Proteus, dá um Ctrl+V. E o código está pronto para ser compilado. Compila o código, compilado com sucesso. Agora nós podemos realizar a simulação. Aciono um play e depois seleciono a pausa para que eu possa verificar o que aconteceu com os meus registros e com minhas posições de memória. Nesse caso, como nós estamos copiando para a RAM interna, nós precisamos verificar o conteúdo da RAM interna do microcontrolador. Então eu venho aqui em Debug, 8051 CPU e seleciono o conteúdo da memória interna do micro, que é essa opção 3. Então, se nós observarmos, nós podemos identificar, através da composição dos dados na memória interna. Então, observe que o código copiou, a partir do endereço 20H da RAM interna, valores incrementais de 5 até 20H. Até aqui eu tenho copiado o dado de 5 a 20H. Veja que quando chegou no 20, eu comecei a copiar de novo a partir do dado 5 novamente. Então o programa está funcionando.